estar trazendo aqui para vocês ah, é uma característica de abertura. Como o método propõe, é uma potencialização do indivíduo e a partir do indivíduo fortalecido a gente fazer um trabalho em grupo. A gente está feliz de poder compartilhar, de poder cada vez mais compartilhar com os diferentes recursos que a gente está usando, inclusive o canal Feldenkrais, que é o que a gente vai falar um pouquinho também. Eu queria começar também agradecendo, porque a semana que já começou e está sendo bem incrível, tem gente lá da Argentina, Chile, várias cidades do Brasil. A semana está acontecendo assim, como tantas ações nossas aqui, pelo Núcleo Feldenkrais Brasil, pelos coordenadores do núcleo, que são a Mariana Uck, e agradecer, claro que faz 8 milhões de coisas, cada um de nós faz 8 milhões, e mais importante ainda do que a quantidade das coisas é o coração que põe. A Gabriela Delia, que está reinventando nomes, talvez ela gostasse até de outro nome agora, não sei, Gabriela Marques Delinha, e também está super ativa em todos os campos que a gente atua. E também a Gabriela Tessman, lá de Porto Alegre, que também se juntou a nós três aqui de São Paulo, eu, o Hans, e para estarmos coordenando a formação, os workshops, a interlocução com entidades internacionais e a Semana Feldenkrais Brasil. Tudo isso aqui, às vezes aparece simples de se ver, mas demanda muita ação, muita energia, criatividade, amor de verdade. E a gente faz assim, a gente fica muito feliz. A gente estava conversando entre nós, por que a gente se dedica dessa forma? Por que a gente faz isso? Muito trabalho, claro, porque a gente gosta, mas exatamente como? Foi assim que a gente, há poucos dias, a gente reescreveu a parte do quem somos do site. Não sei se vocês puderam ler, mas ela é uma maneira que está descrita algo bem pessoal de todos nós e que ao mesmo tempo reflete o que é uma proposta central do método Feldenkrais. Por isso que o nome do site é o tema da semana, da primeira semana Feldenkrais Brasil. E o tema é Melhorar Sem Limites. Uma frase dele está dentro do... Ele falou em mais de um lugar, mas está no livro Illusive Obvious, ele colocou essa colocação de que não há limites para você melhorar. Qual é o limite do conforto, por exemplo? Qual é o limite do bem-estar? Qual é o limite de uma habilidade? Qual é o limite de andar bem de bicicleta, de sentar e trabalhar no computador, de namorar? Qual é o limite da qualidade, né? Qual é o limite, por exemplo, para saborear um vinho? Quais são os limites? O que determina o teto do nosso desenvolvimento, das nossas habilidades? O que determina o teto do nosso desenvolvimento, da nossa manifestação de quem somos? O assunto é bem grande. As limitações são várias, são muitas. Mas o que o Feldenkrais dizia é: não há limites para você melhorar. Não há limites. Mas quase todos nós vivemos em limites claros, mas essa era a grande percepção. Esses limites não eram, não são marcos, obstáculos concretos, objetivos, que não podem ser transformados.
A maioria de nós vive como sendo assim. Acredita que os nossos limites, a gente está numa manifestação e que a vida é assim, nós somos assim. Mas não é. É uma questão de adaptação de como a gente chegou aonde chegou. Mas o nosso potencial de desenvolvimento é muito maior e não há limites para esse desenvolvimento. Era essa uma força motriz, aí, uma força central no método Feldenkrais. Não existe limite para você manifestar o seu potencial. Vale a pena a gente pensar bem, não existe limites para você manifestar o seu potencial. Mas nós vivemos claramente vários limites. Então, existe um método para como fazer esses potenciais desabrocharem. Para como a gente ter acesso a uma postura mais ativa, com alguns instrumentos ativos, para a gente, como se fosse assim, dar corda em nós mesmos, dar corda nas nossas essências, dar corda naquilo que já trazemos como tendência, como potenciais, como vontades, dar corda em tudo isso e ir conduzindo num processo de experimentação e desenvolvimento. Isso não tem limite para o que se pode manifestar. Esse é o tema dessa semana. Ele é amplo, melhorar sem limites. E ao longo da semana, hoje vou só pincelar as respostas, ou várias ideias vão ser apresentadas ao longo aí da semana, com seminários internacionais, falando sobre neuroplasticidade, falando sobre relações com yoga, falando do teatro, fisioterapia, vários temas muito interessantes para exemplificar e comunicar o porquê que a gente está aqui celebrando, os motivos de celebrar que esse personagem, o Moshe Feldenkrais, tenha criado esse método para ensinar a gente a melhorar sem limites. Um método, e às vezes pessoas chamam de terapia, ele mesmo não gostava de chamar de terapia, ele falava que era um método de educação, de autoeducação. Hoje em dia a gente entende que é uma pedagogia terapêutica e transformadora. Muito transformadora. Converse com... Bom, aqui tem vários alunos das formações que estão participando aqui e podem confirmar quanto é transformador fazer uma formação, né? Porque ele é muito transformador por vários aspectos, de várias maneiras. E o que ele fez? Ele fundou, não sozinho, mas ele viveu numa época do século XX que ele fundou o campo da educação somática. Ele fundou o método dele, outras pessoas fundaram outros métodos, como eutonia, técnica Alexander. Ele formou o método Feldenkrais. E esse pessoal não tinha essa compreensão na nossa cultura ocidental. Eles trouxeram essa compreensão de como trabalhar com movimento, mas não no aspecto mais comum para nós pensarmos sobre movimento, o aspecto mais mecânico. E, infelizmente, é o que a gente vê mais comumente acontecendo ainda na educação, nas escolas, nos hospitais, nas terapias. Nossa parte motora é vista mais como um aspecto mecânico. Em alguns lugares a compreensão já se fala um pouco diferente, mas a prática ainda é assim. Vou dar um exemplo disso daqui a pouco. Como os nossos sistemas de pensamento, as práticas culturais foram bem fragmentadas. Então, acabam lidando, por exemplo, como o pescoço e a capacidade de mover como se fosse algo bem mecânico. E sendo que o que determina a qualidade do movimento do pescoço não é o pescoço, é a pessoa inteira que abarca essa região chamada pescoço. Então, esse pessoal e o chefe Feldenkrais em especial reconheceu
estratégias e descobriu, propôs estratégias de como acessar através do movimento, não essa porção mecânica, mas a porção total da pessoa. Como trabalhar na entidade, na pessoa que gere todo o corpo, através do movimento. Como acho que a gente vai fazer uma prática daqui a pouquinho para dar um exemplo, mas vai ser um exemplo bem curto, para vocês terem uma ideia boa mesmo. Participem amanhã de uma prática online que a Mariana Uck vai dar, que era um sonho que o Moshe Feldenkrais tinha, que uma vez pudesse pela televisão, ou algum meio de internet na época ainda para ele, algum meio de difusão, todo mundo para fazer uma ATM. Né? E a gente está começando a realizar o sonho. Então amanhã a Mariana Uck vai conduzir uma ATM, que eu falei, que é uma prática de movimento do método Feldenkrais. Ela vai conduzir isso e a gente vai estar fazendo em várias cidades o que ela vai estar conduzindo. E aí vai estar o exemplo, vai estar exemplificado como que estratégias ele inventou para, através do movimento, que a gente pode considerar mecânico, acessar a pessoa inteira. E os desdobramentos que isso ocorre são impressionantes, impressionantes. Algumas das estratégias, dizendo algo bem básico, é você usar a percepção consciente. Então não é fazer um movimento de maneira automática como um exercício. Fazer um movimento com o requinte de quem vai saborear um suco, um vinho, observar um quadro, algo bonito. Você coloca uma atenção especial, awareness. No momento que você está fazendo, você usa então essa percepção consciente. Outra atitude, talvez a gente pudesse chamar de atitude, é o respeito. Então você usa essa consciência perceptiva com respeito, aí alguma estratégia de estímulo, de manifestação de um potencial. É uma exploração, digamos. Então essas três coisas, para resumir, são muitas, mas dá para resumir um pouco o que eu quero dizer nessas três. Você usa a consciência, então você não vai fazer automático, você vai fazer presente e consciente, com muito respeito, fazendo uma exploração, dentro de uma exploração de movimentos, que eu vou dar uma agora, vai ficar mais claro. Dentro de uma exploração, você vai sentindo com consciência e respeitando tudo que acontece. Os resultados são incríveis. Os resultados são incríveis. Eu vou dar um exemplo. Não entendi? Caiu? Tá, vamos ver se melhora então agora. Melhorou? Melhorou, tá bom. Se cair, vai ficar caindo aqui, era só para não ficar, vamos ficar com o branquinho aparecendo aqui, isso vai ficar bom. Isso. Então, eu vou dar um exemplo. Alguns dias eu atendi uma pessoa que sofreu um acidente grave de carro, teve várias complicações na cervical. Foi tratada por neurologistas, médicos, fisioterapeutas, todo mundo. No processo de reabilitação, disseram que uma lista de coisas que ela já não poderia mais fazer. Não poderia mais rolar no chão, não poderia... Trabalhava com crianças, não poderia mais trabalhar, não poderia carregar peso, não poderia... Não. Deram uma lista enorme do que não poderia fazer. A pessoa parou de trabalhar, vendeu sua empresa, parou, congelou em muitos aspectos do que ela fazia durante 3 anos. E foi fazer uma sessão de Feldenkrais. A gente usou
eu só ia dar uma sessão para ela naquela condição, então a gente usou esses 3 princípios. E, ao invés de seguir uma regra que alguém tivesse dado, qualquer autoridade que seja, não faça isso, não faça aquilo, não se pautou, vamos não seguir uma regra para começar a história. Começa usando a sua percepção consciente em si mesmo, com total respeito, quer dizer, se movimentos são possíveis, ótimo, se não são possíveis, ótimo também, mas respeitar tudo que perceber e vai ficar atento para perceber tudo. E aí uma exploração. Então a gente foi fazendo uma exploração simples de pescoço e ombro. E existia uma limitação. Ela contava como, nos hospitais, os médicos muito bem intencionados, claro, fazem coisas muito excelentes, muito boas, mas em alguns aspectos, às vezes trazem algumas limitações. Usavam régua, por exemplo, para medir quantos centímetros ou quantos graus ela conseguia girar a cabeça para a direita e para a esquerda. E o comando era para ela mexer só a cabeça. Então ela endurecia cada vez mais o pescoço para ela mexer só o pescoço. E, bom, no método Feldenkrais, ela usando a percepção consciente, todo o respeito a si mesma e fazendo uma exploração, simplesmente vendo até aqui, quando o pescoço vai, o ombro vai junto, a cabeça vai explorando, vai explorando. A gente dá percursos de exploração para as pessoas. As pessoas vão se explorando nesse percurso. Meia hora depois, quando ela sentou, a gente fez essa prática deitada. Quando ela sentou e a gente ia fazer uma comparação sentada, ela não conseguia fazer a comparação porque ela só ficava rindo. Ela não conseguia conter a risada. Ria, 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 ria. Não conseguia conter a risada. E pela primeira vez, depois de 3 anos, o pescoço dela, que um lado era muito rígido e sempre com uma dor, tinha saído. Estava equilibrado. Estava suave o pescoço dela. E ela ria, ela estava chocada com esse bem-estar que ela tinha descoberto assim de repente. Olha que incrível isso. Que incrível. Só por usar os princípios de um método que o Dr. Feldenkrais propôs. Entre eles, esses poucos que eu mencionei aqui, mas que a gente pode entender que são princípios de como... São princípios de como atingir ou acessar os conteúdos humanos, o conteúdo pessoal da pessoa mesmo, o conteúdo da pessoa que está nos movimentos. Todos os nossos movimentos, eles são humanos. E tem toda a nossa história, toda a nossa personalidade. E o método, o Feldenkrais, descobriu isso. Como acessar os nossos conteúdos que regem o movimento. Através do movimento, mas não é o movimento em si, e sim os conteúdos humanos que regem o movimento. O exemplo que eu dei é um que caberia aí na reabilitação física, né? Reabilitação motora, mas tem vários, as opções são várias. A gente diz que é uma intervenção não específica. Por isso que a gente vai ter uma palestra sobre teatro, a gente pode falar sobre criatividade, a gente pode falar sobre dança, a gente pode falar sobre performance física, vai ter um texto que deve estar disponível agora no site, que um aluno da formação de São Paulo, instrutor de Pilates, fez, falando sobre o Feldenkrais e a performance física, e as aplicações para músicos, para o rendimento não só da mecânica de um movimento para se tocar um instrumento, ou da voz, mas a própria capacidade de se sentir, da expressão artística e da criatividade mesmo. Então, as aplicações, os desdobramentos dessa descoberta que ele fez,
são muitos, são muitos. Quanto mais a sociedade começar a usar, mais a gente vai descobrir as aplicações de como são vastas. E, e é incrível que, de certa forma, depois que a gente aprende essa pedagogia, ela passa, a gente ganha autonomia. Essa é a intenção, que cada um, depois que aprende algum desses princípios, possa ir vivendo assim e seja autônomo para melhorar, para se manifestar no campo que quiser, seja na reabilitação, seja na arte. Bom, já temos uma hora. Vamos fazer um exemplo, mas vou abrir agora para 5 minutos, uma pausa aqui de beber uma aguinha, e vocês podem, se quiser fazer alguma pergunta, aproveitar esse momento para fazer uma pergunta, tá bom?
lá, vamos retomar. O pessoal falou que estava falando muito rápido. E hoje eu tô com febre, gente. Eu tô me recuperando de uma gripe recente. E ainda tô meio febril, meio groggy. Mas estou contente de que eu melhorei o suficiente para estar aqui. Bom, tem algumas perguntas interessantes. Uma, a Viviane perguntou como seria, se tem alguma dificuldade especial no trabalho sobre a cervical pelas tensões e tanto que incide sobre essa região. Eu vou aproveitar para responder junto com o que acho que a Yara de Belo Horizonte perguntou. Como acessar o conteúdo que rege o movimento? Eu falei que a grande percepção do Feldenkrais. Depois algumas outras aplicações, aqui tá bom. Então, como acessar o conteúdo que rege o movimento? E essa é a pergunta que, a partir daí, pode-se trabalhar sobre a cervical, sobre a mão, os dedos, ou qualquer região, a lombar, os joelhos, os pés, porque exatamente não é trabalhando no aspecto menor, no fragmentado, no local. Eu vou trabalhar no pescoço, não vou pensando em cotovelos, trabalhar no cotovelo. Eu vou trabalhar no que rege o movimento, rege o pensamento. Está olhando para o seu computador. Desculpe. Está olhando para o computador. O que está regendo o seu movimento agora? O que rege? Observe como o seu pescoço está agora. Você esteja deitado de lado, em pé, encostado na poltrona, de pernas cruzadas. A pessoa está numa posição. Observe a sua posição, seja ela qual for, e reconheça como está o seu pescoço. Algumas vão ver que está um pouco de lado, outras vão ver que ele está para frente, para trás, sei lá. Observe. Agora pense um pouquinho. O que está regendo essa posição do seu pescoço? É a posição. Mas mais importante ainda do que a posição, a qualidade do pescoço. O quanto que ele está tenso, o quanto que ele está solto. Quanto que o pescoço, junto com a cabeça, obviamente, está integrado com o tronco. O que está regendo isso em você? Quem perguntou foi a Yara. Yara, percebe em você e pense, o que rege em você o teu pescoço estar assim? Junto com os teus ombros. Se você observar bem, você vai ver imediatamente uma relação com os teus olhos. Uma relação com o seu rosto. Uma relação com todo o seu estado. Qual é o teu estado em que você está agora? Esse estado vai estar manifesto na sua respiração, em toda a sua postura e também no seu pescoço. E aí, se você observar com mais calma, mais tempo, você vai ver que é a sua autoimagem, a Yara, que se vê como Yara, seja lá como você se vê, Yara, isso regula o seu como ele está. Quanto de força ele faz.
maior, né, que regulam o movimento específico de cada parte. A gente vê como todas elas são coordenadas a partir desses âmbitos maiores que regulam o movimento. E daí a Viviane perguntou como seria no pescoço. É a mesma coisa trabalhar no pescoço ou no pé, que a gente vai trabalhar nessas regiões, teoricamente falando, nessas regiões que organizam o movimento. Teoricamente, porque, obviamente, o pescoço é diferente do pé. Quando você vai mexer o pé, você vai estar com a relação com a perna, que já vai mexer logo com a pelve, mas tem a intenção do movimento, a força que você vai fazer o movimento, essa força, essa intenção, isso pode ser igual, tanto no movimento qualquer, da mão ou do pé. Por isso que, deixa eu esclarecer, porque tem gente que ainda é muito legal ver as pessoas conhecidas, mas também é muito legal ver pessoas novas que não conhecem o método ainda. Então, a Elsa perguntou, ela não entende bem como é o método, é tratamento, é uma atividade física normal, como por exemplo yoga? É uma atividade física normal, como por exemplo yoga, sim, mas o uso da mente é que é diferente. Na atividade, tanto que a gente fala que quase qualquer atividade pode virar Feldenkrais, desde que você tenha o modo mental de fazer aquela atividade, o modo de observação, o modo de escuta. Isso é que faz você acessar esses níveis de organização mais de ordem superior, de organização do movimento. Não é o movimento em si, e sim o nível mental. Então, o Feldenkrais é uma atividade normal para quem olha, como a yoga. Mas para quem faz é diferente, porque é o modo mental de fazer que gera toda essa diferença. Vou dar um exemplo agora para ficar mais concreto. Certo. Gabi. Bom. Durante a semana, a gente vai dar mais aspectos da biografia do Feldenkrais e a história do método. Vai estar contextualizando isso durante a semana. E agora eu vou dar um exemplo prático. Vamos lá. Simples, um exemplo para vocês, mas vai dar para vocês perceberem esses princípios que eu estou tentando trazer. Preferencialmente fecha os olhos agora, não precisa, pode esquecer o computador, senta num lugar, talvez, se para você for confortável, pode desencostar da cadeira, se não, para você pode ficar encostado na cadeira. E simplesmente observe como está o seu pescoço, ou melhor, como está a sua cabeça em cima do pescoço. Como o seu pescoço está apoiado no tronco. Agora veja que a gente sabe que a cabeça está apoiada no pescoço, o pescoço no tronco, mas não é comum a gente ter essa sensação, né? A gente sente a cabeça e você sente que a cabeça está sendo sustentada de alguma forma, ou às vezes às vezes a gente tem até a sensação de que ela está meio separada lá em cima. Só reconhece a sua cabeça, as sensações que você tem da sua cabeça agora. Devagarzinho. É importante que seja devagar e é importante que seja pequeno os movimentos que eu vou falar agora. Faça bem pequenininho e bem atento para requintes do movimento. Inclina a sua cabeça de um jeito como se a orelha esquerda se aproximasse do ombro esquerdo. Na verdade, incline a cabeça, aproximando a orelha esquerda do ombro esquerdo. E volta. E para no meio.
Faz de novo. Aproxima a orelha esquerda do ombro esquerdo e volta para o centro. Preferencialmente de olhos fechados e para no centro. Isso. Repete esse movimento algumas vezes, seguindo essa dinâmica. Algo lento. Você vai lá, aproxima e volta. Para no centro. E observa as sensações no seu pescoço. Você está aproximando a orelha esquerda do ombro esquerdo. Você sente alguma coisa no lado direito do pescoço, por exemplo? Se for confortável para você, pode ir levando até que você sentisse algo muito suave acontecendo ali no lado direito do pescoço. Para no meio e só fica assim sentado. Respira livremente algumas vezes. Observe a distância, assim de olhos fechados, sem fazer movimento, que existe entre a orelha esquerda e o ombro esquerdo. Agora, faz a mesma coisa para o outro lado. Leva o ombro direito, ou melhor, a orelha direita na direção do ombro direito e volta para o meio. Orelha direita na direção do ombro direito. Volta para o meio e para. Vai e volta. E durante a ida e a volta, durante o movimento, observa as sensações no pescoço. Do lado esquerdo do pescoço, do lado direito, talvez no peito, talvez nos ombros, nas costas. Começa a ampliar sua percepção para reconhecer onde você sente alguma participação nesse movimento. Se tem alguma participação. Para um pouco no centro. Faz mais uma pausa. E observa se existe algum eco desse movimento em você. Uma sensação no pescoço. Agora na pausa, se quiser, pode encostar na cadeira, né? Avisar. E aí retoma. Afasta da cadeira, se para você for confortável. E novamente aproxima a orelha esquerda do ombro esquerdo. E depois a orelha direita do ombro direito. Agora faz alternadamente, para um lado e para o outro. Vai observando o que acontece no pescoço, nos ombros. Para um pouquinho no centro. Agora leva até onde for fácil a orelha esquerda na direção do ombro esquerdo. Vai até onde for fácil e para ali. E a partir dessa posição, levanta o ombro direito um pouquinho na direção do teto e volta. Você vê que quando levanta o ombro direito, do outro lado ali a cabeça se inclina mais, né? Espontaneamente. E aí volta o ombro e volta a cabeça. Então, de novo, começa com a cabeça, inclina até o ombro esquerdo, só até onde for fácil, sem forçar, e para ali, inclinado. Agora levanta o ombro direito e olha o que acontece com a cabeça, com todo o outro lado. E abaixa o ombro direito e deixa a cabeça voltar para o centro. Faz isso algumas vezes. Leva a cabeça para o lado e para. Aí levanta o outro ombro e olha o que vai acontecer, como que esse ombro vai ajudar sua cabeça a inclinar um pouquinho mais, talvez meio centímetro, ou para alguns até muito. Para um pouquinho. Faz uma pausa, um descanso. E novamente observa, pode sentar confortável, fica à vontade, e observa se existe algum eco desse movimento, da prática até agora, na sua sensação desse descanso. Vamos
Vamos retomar. Agora para o outro lado. Talvez você esteja percebendo que os lados são diferentes, né? Observa de novo. Aproxima a orelha direita agora do ombro direito e veja até onde vai com facilidade. Para ali. E agora levanta o ombro esquerdo e veja como que isso ajuda a cabeça a ir um pouquinho a mais e abaixa o ombro esquerdo. Depois que abaixar o ombro esquerdo, deixa que o peso do ombro esquerdo abaixando já convide a sua cabeça a voltar para o centro. Vai de novo. Vem na cabeça, a orelha direita na direção do ombro direito e para até onde for fácil e para. Agora levanta o ombro esquerdo, aí o movimento vai aumentar. E agora na volta você solta suavemente o ombro esquerdo e aí ele vai chamar pelo pescoço a cabeça para voltar para a vertical. Faz isso algumas vezes. Vai com a cabeça, para, o ombro ajuda, depois o ombro volta e convida a cabeça para retornar. Começa a sentir, talvez no seu tronco, alguma coisa esteja participando, talvez algum lado, alguma costela. Depende da posição, tem gente que pode estar sentindo até o quadril mexer alguma coisa. Para um pouquinho no centro, faz uma pausa. Agora vamos fazer alternadamente. Leva a cabeça para o ombro esquerdo, levanta o ombro direito e deixa a cabeça ir um pouquinho mais. Agora abaixa o ombro direito e deixa a cabeça voltar. E agora continua com a cabeça, como se ela continuasse no embalo para a direita. E aí você levanta o ombro esquerdo. E daí você desce o ombro esquerdo e ele convida a cabeça para voltar. A cabeça continua, vai lá para o outro lado, você levanta o ombro que está atrás, depois vai voltando. Vai fazendo esse pêndulo. Iniciado pela cabeça, o movimento de ida, depois o ombro amplia e daí o ombro chama o movimento de volta. Daí o pêndulo continua para um lado e para o outro. Vai e volta. E vai parando. Pode ir parando. Para um pouquinho. E ainda de olhos fechados, observa como você está. Observa qualquer diferença que te chame a atenção em você mesmo. E especificamente, observa a cabeça, a posição da sua cabeça, sensações do pescoço, posicionamento. Talvez pode ser que nada ocorra também, não tem problema. Dentro da atitude do respeito, que foi um princípio desse método, a gente não quer forçar nada, nem nenhum resultado. A gente está aberto para ver o que acontece. Pode abrir os olhos e observar. Continuar sentindo o que você está sentindo. E vamos dar 1 minuto para vocês escreverem alguma coisinha que te chamou a atenção. Eu vou exemplificar as perguntas com a prática e alguma coisa que vocês comentarem agora. Umas 2 minutinhos para vocês escreverem aqui. Passou a dormência, disse a Yara. Ali, Malu. Interessante.
Isso, tá vendo? Que a Viviane disse que a cabeça que estava mais inclinada para um lado agora está mais centrada. A Aline, o pescoço relaxou, a cabeça que estava mais para frente veio para trás. Fala, Thelma. A cabeça flutuou, Alex. Escápula, mais abertura. Dentro da garganta, Yara. Muito legal. Caroline Neves. Leveza no pescoço. Bom, então tem várias coisas aí que vocês estão dizendo, que vocês estão podendo ler. Alguém sentiu pressão no nariz? Alguém não? A Ana Luísa do Amaral. Vindo uma pressão no nariz, outra pessoa, um vazio no pensamento, quer dizer que teve um foco, outra pessoa, relaxou o pescoço, mudou o posicionamento da cabeça. Como é que pode ser isso? E mais, se você continuar vendo mais exalações mais profundas, como dizia Yara, e se você pegar 100 pessoas e fizer uma prática dessa, você vai ver a riqueza das reações. E como que pode ser isso? Que relação tem com pressão no nariz, com a escápula, com garganta e tantas coisas? São muitas as relações. Para cada pessoa é de um jeito. E olha que método incrível. Porque o comum nossa cultura é a gente identificar um problema ou algum objetivo e como fazer isso. E a relação disso com isso. Ok. Nesse método não. Ele é aberto, ele é transdisciplinar, ele é sistêmico em todos os aspectos. Então, ao invés de mexer com coisas específicas, a gente mexe no que eu falei, no conteúdo maior que regula o movimento, e aí pode acontecer de tudo. Pode errar absolutamente de tudo pode acontecer. É uma caixinha de surpresa. Uma pessoa, minha cabeça ficou alta, solta, e tudo isso que vocês leram. Qual a relação, por exemplo, do nariz? Não sei qual é a relação. Pode ser milhões de relações. Depende da história de vida da pessoa, como que esses músculos estão relacionados com as vias aéreas que estão mexendo no nariz. Várias vezes a gente faz movimento com o pé e abre, a pessoa que está com sinusite ou algum nariz entupido abre. E as pressões dentro do crânio, fora do crânio, nas fáscias, nos músculos, em tudo, elas são consequência do estado que a gente está. São consequências da nossa autoimagem e de como a gente se sente. Então, aqui a gente fez um exemplo bem simples. Só de sentir a cabeça com respeito, movimento simples com o pescoço e o ombro. E olha o que acontece, não é? Acontece muita coisa que a gente pode prever mais ou menos, ou direcionar para alguns resultados que a gente queira, fazendo um trabalho de reabilitação, fazendo um trabalho de criatividade com atores, trabalhando com músicos para reabilitação, a gente tem como direcionar, mas a experiência pessoal vai ser única. Aquele grupo de músicos de uma orquestra que a gente fizer o trabalho, cada um vai ter uma experiência bem única, porque a quarta vértebra tem uma relação específica com o seu padrão de como você se sente, como você sustenta o seu ombro no dia a dia. Quando você faz um movimento não para seguir qualquer objetivo, que é o normal de todos os métodos, mas você faz como esse método aqui, só pura exploração de respeito, aí você pode melhorar. Alguém falou, aumentou o movimento, porque as nossas habilidades vão melhorar sem limites quando a gente faz isso. Quando a gente se dá a oportunidade de se autoexplorar com total respeito, permissão,
expressão, total respeito e deixa vir, aí acontece de tudo. Bom, deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta aqui que eu escapei. Ótimo, Yara, que você está adorando. Participe da... É o tempo desse nosso tempo aqui é curto, mas dá para mostrar, dá para dar só essa apresentação, chamar a atenção de vocês e convidar para participarem de toda a semana. Semana Feldenkrais, ela tem atividades em Belo Horizonte, Yara, que você pode ir lá e fazer. Acho que a Cira ou mais alguém também está dando algum atendimento. Tem mais atividades, tem seminários internacionais sobre a neuroplasticidade, como que o método... Ele foi um dos pioneiros da neuroplasticidade aplicada. Antes mesmo da ciência saber, ele já propôs a aplicação. Então, hoje em dia, a ciência está reconhecendo o trabalho que ele fez e a gente vai falar sobre isso com o seminário internacional, com a Donna Ray, na quarta-feira. Na sexta-feira tem o Jerry Carson, que também está falando. Bom, vocês entrem na programação da semana, tem muita coisa para exatamente essa curiosidade de vocês. A intenção é chamar a curiosidade e convidar para vocês entrarem na semana e participarem aí na cidade de vocês e participarem dos workshops. No fim da semana vai ter atividades em vários lugares. Eu vou estar dando um workshop em Porto Alegre. Vai ter muitas atividades em São Paulo, enfim, vocês dão uma olhada lá. E tá ótimo. Eu acho que é isso. A febre melhorou, enquanto eu estava falando aqui, já estou melhor. E é isso, obrigado pela participação de vocês. Para saberem quem é a gente, eu repito, leia lá a nossa nova descrição no Quem Somos. Aquilo é uma expressão do método e é uma expressão nossa. E a nossa vontade é melhorar sem limites, e para isso a gente precisa compartilhar, né? Se ficar só fechado em mim, eu vou ter um limite aqui, mas se a gente compartilha, aí os nossos limites, então, todos associados, aí que não existe mesmo. Então, obrigado pela participação de vocês. A gente se vê aí na sequência da semana, tá? Um abração.